Boa noite, amada igreja do Senhor Jesus Cristo, que vocês sintam-se abençoados a partir deste momento. Vamos dar início a um culto de louvor, de gratidão, a um culto de exaltação ao nome do nosso Deus, por tudo que Ele fez, tudo que Ele tem feito e todas as coisas que Ele ainda fará em nós, por nós e através de nós. Meus queridos, eu gostaria neste momento de pedir para que você compartilhasse o culto desta noite. Pega seu telefone agora, é o momento que você tem autorização para fazer isso, pegar ele, aquele linkzinho que você recebeu lá no grupo da igreja e compartilhar através do WhatsApp, colocar lá no seu Facebook, no seu Instagram, para que outras pessoas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor, pelos louvores, pelo compartilhar do amor de Cristo, amém? Então faça isso, não perca tempo e abençoe aqueles que você gosta. Quero falar nesta noite com vocês sobre os nossos aniversariantes. Olha só que maravilha. No dia 18/1, a irmã Nadir da Silva Costa. No dia 20/1, o irmão Isaías Fragas de Oliveira. No dia 20/1, a irmã Letícia da Silva Rodrigues. No dia 21/1, o irmão Jacir Fernandes Moreira. No dia 22/1, irmã Dilva de Oliveira Costa. No dia 22/1, Bruna Moreira de Castro. No dia 22/1 também, Juliana Costa da Silva Paixão. E no dia 23, a irmã Dalva Caldas Machado. E todos esses amados irmãos completam aniversário nesses dias que nós falamos. E a igreja sempre se alegrou e continuará se alegrando com os nossos aniversariantes. Meus queridos, sintam o abraço da igreja, que vocês se sintam amados, que vocês se sintam assim, abraçados por toda a igreja. Nós sabemos que não podemos estar tão pertinho nesse momento, mas o carinho da igreja, o carinho dos amados irmãos é verdadeiro por vocês, amém? Então que Jesus abençoe o dia do aniversário dos amados irmãos, que vocês ganhem presentes, que vocês tenham um dia abençoado, né? E em nome de Jesus será dessa maneira. Quero convidar os amados irmãos para orar nesse momento, agradecer a Deus o início desse culto e estes amados irmãos que fazem aniversário. Senhor, muito obrigado, Deus maravilhoso, pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, louvando ao Senhor e glorificando o Teu santo e precioso nome, Pai. Também da mesma maneira, agradecemos, Deus, pelos aniversariantes, por aqueles irmãos que completam mais um ano de vida, podendo celebrar e olhar para tantas batalhas e saber que todas elas foram vencidas, Pai querido, porque o Senhor estava com eles. Obrigado por cada dia, por cada semana, por cada mês, Pai querido, que o Senhor tem acrescentado e dado pelos Teus servos. Deus de amor, abençoa o culto desta noite, que nós possamos prestar um culto de louvor e de gratidão ao Senhor, de engrandecimento ao Teu nome, independente do lugar que nós estamos. Pai, é a nossa oração, é o nosso clamor, no nome de Jesus, amém, Senhor. Querido, quero fazer uma leitura com você, que se encontra em Filipenses 3, do versículo 13 ao versículo 14, o tema do culto dessa noite, já para que você possa guardar aí no seu coração, é novo ano, tempo de ampliar a visão do reino de Deus, e esta é uma visão que precisa ser ampliada, e precisa estar de forma a crescer em nossos corações dia após dia. Nós não podemos nos conformar como estamos, mas precisamos querer, desejar que esta visão seja ampliada a cada dia. O texto diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Que palavra maravilhosa! Nós vamos celebrar com a irmã Vivi, o Ministério de Louvor, cantando o hino Teu Reino.
Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é para sempre, Pai. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Nós vamos cantar novamente. Você, na sua casa, pode cantar também, crendo, afirmando que tudo pode se abalar, que todas as coisas podem passar, mas uma coisa é certa, que todos os povos se curvarão e toda língua confessará o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei eterno, cujo reino está estabelecido e dura desde a eternidade para sempre. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer de ti, Senhor, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei. Misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora de todo o coração. A tua igreja te adora. O teu reino é para sempre, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Amém. A igreja
igreja do Senhor adora, com palavras, com canções e também com todas as coisas que devolvemos ao Senhor. Aleluias! Como é bom poder dizer que a igreja adora, e não somente dizer de boca para fora, somente de palavra, mas com o passar dos tempos, com todos esses anos que nós contamos depois da vinda de Cristo, poder observar que verdadeiramente a igreja adora o Senhor, e a igreja tem adorado de uma forma tão verdadeira, que ela existe, que ela está aqui presente, que mesmo com pandemia, ela está exercendo o seu direito e o seu momento de culto, e os irmãos estão aí adorando e cultuando dentro de casa. Eu quero dizer também que a igreja adora o Senhor contribuindo, a igreja adora o Senhor ofertando, a igreja adora o Senhor separando uma oferta de amor voluntário, uma oferta de amor que vem do coração. O texto de Salmos 126, versículo 2 e 3 diz assim: então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Glórias ao nosso Deus. Eu quero dizer para você que aqui, neste momento, o povo estava falando de uma vitória, de ser livrado do cativeiro, mas nós podemos olhar para a nossa história e ver que a coisa grandiosa que Deus fez por nós foi enviar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Foi Cristo Jesus ter morrido na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de viver este momento, de viver esse momento de gratidão, esse momento de louvor, esse momento de compartilhar, não só da palavra, mas compartilhar daquilo que o Senhor tem nos abençoado, com os nossos bens e com as nossas vidas. Nós vamos cantar neste momento, e nós vamos louvar ao Senhor, porque o Senhor tem feito coisas grandiosas, e o irmão tem a oportunidade de demonstrar isso através do seu dízimo e da sua oferta. Lembro mais uma vez ao amado irmão, que a sua oferta de amor e de gratidão não pode se limitar ao mês de dezembro, mas se o irmão separou, ou tem condição de separá-la agora nesse mês de janeiro, fevereiro, ou nos meses que ainda vêm a seguir, faça, meu querido, e abençoe a sua igreja. Como foi dito anteriormente, e o irmão Alex até pediu para lembrar, o pastor também, a igreja está em obra. A igreja está arrumando as caixas d'água que estavam precárias, a igreja fez manutenção no ar-condicionado, precisou modificar o lugar onde eles estavam, pois eles estavam enferrujando. A igreja está fazendo também uma obra lá em cima, porque está tendo vazamento, vai trocar todo o telhado, e a igreja precisa e necessita do coração aberto dos amados irmãos, amém? Então adore e cante ao Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas e continuará a fazer, amém, igreja? Louve ao Senhor. Boa noite, igreja. Aí onde você está, anime-se, levanta, vamos cantar juntos, pois grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e estamos por isso alegres. Você pode louvar o Senhor com o seu sorriso, a sua voz, as suas palmas, o movimento do seu corpo, tudo louva ao Senhor. Ele mudou, o meu lamento acabou.
por mim grandes coisas, Ele preparou pra mim. Todos dirão, que grandes coisas Deus já fez por mim. O mesmo Deus que retirou o seu povo do deserto, esse Deus que deu a vitória a eles, é o Deus que nos dá a vitória neste ano, nos anos vindouros e até o dia em que Ele vier. Grandes coisas Deus continuará fazendo por mim, por você, pela sua igreja e por todo o povo de Deus espalhado pela terra. Cante! Coisas o Senhor já fez por mim, grandes coisas Ele preparou pra mim. Todos dirão, que grandes coisas Deus já fez. Grandes coisas o Senhor tem feito. Grandes coisas o Senhor já fez por mim. Grandes coisas Ele preparou pra mim. Todos dirão, que grandes coisas Deus já fez. Todos dirão, que grandes coisas Deus já fez por mim. Aleluia, grandes coisas Deus fez por mim, por nós, pela sua igreja, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias. E mesmo aquelas coisas que nós ainda esperamos, os milagres que nós desejamos alcançar do Senhor, Ele tem poder para fazer, para operar em nossas vidas. Esse é o Deus que nós estamos pregando aqui nesta noite, meu irmão. Um Deus de milagres, um Deus que abre caminho no deserto, um Deus que faz a justiça, Deus que faz grandes coisas, Deus que é luz em meio à escuridão desses dias. Louve ao Senhor, agradecendo sim por grandes coisas, mas também crendo do seu coração que Ele é poderoso, o mesmo Deus de sempre, e fará milagres, cumprirá promessas nas nossas vidas. Pois esse é quem Ele é, o Deus eterno, maravilhoso, forte, que nos guia, nos guarda, nos protege. Louve ao Senhor de todo o seu coração, porque Ele está aqui e nós o adoraremos. Cante agora, estás aqui, Senhor. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando corações. Te adorarei, te adorarei.
te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. O meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Senhor Jesus, nós adoramos ao teu nome, Pai. Queremos te agradecer, porque apenas a certeza de saber que tu és Deus de milagres, cumpridor de promessas, luz em meio à escuridão, o caminho quando nós nos sentimos perdidos, nós já entendemos que a vitória é certa quando estamos contigo. Pai, te agradecemos porque de eternidade em eternidade tu és o mesmo, e podemos entender que agora no presente tu és Deus, e no futuro que nos aguarda tu és Deus, e até a eternidade contigo tu continuarás sendo Deus de milagres, de curas, de vitórias, de restauração de corações, de vidas, de famílias, de igrejas, de ministérios, porque tu, Senhor, és capaz de mudar qualquer situação, enxugar toda e qualquer lágrima do nosso rosto e nos fazer vencer pelo teu nome, Pai. Então enxuga, Pai, as lágrimas dos nossos rostos, nos ajuda a vislumbrar, Senhor, o futuro contigo, independente do mal desta terra, Pai. Consola os nossos corações como tu fazes, Pai. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Cante assim. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Tu és, Senhor. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de milagres, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Pai querido, este és tu, Senhor, o Deus de milagres, o Deus de promessas, que abre caminhos no deserto. E, Senhor, nós te agradecemos, engrandecemos ao teu nome, te adoramos com tudo que nós somos, por tudo aquilo que tu és, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto da palavra de Deus que eu leio neste momento é o mesmo texto que o pastor Isaac já leu aqui, só que eu vou ler também os versos 15
e 16. E a palavra de Deus diz o seguinte: não que eu o tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura precisais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Os irmãos podem pensar que o texto, Paulo está repetindo o texto que nós já falamos no culto da manhã, mas não é isto, meus irmãos. Paulo aqui está se referindo à vida cristã. Observem, no texto da manhã, dizia o seguinte, dizia o profeta: porei caminhos no deserto e rios no ermo. Que coisa linda, né? E vem Jesus aqui no Novo Testamento, meus irmãos, cumprindo a profecia do profeta Isaías. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho no deserto, está aí Jesus. Jesus diz: eu sou a água da vida, água para matar a sede daqueles que estão sofrendo, estão morrendo com a falta dela. Mas, meus queridos irmãos, quando Paulo se refere aqui, meus irmãos, a estas coisas, ele já está se referindo a uma questão que estava acontecendo na igreja, né? Um problema que estava acontecendo na igreja. Meus irmãos, nós tivemos esse período, quando os profetas falaram, anunciaram a Jesus, e de repente Jesus vem, meus irmãos, para buscar e salvar todos aqueles que estavam perdidos. E, meus irmãos, há um confronto entre a religião legal e a religião espiritual. Uma coisa era a lei e outra coisa era a graça dada por Jesus, o Filho de Deus, para todos nós. E então, meus irmãos, naquele tempo, o apóstolo Paulo percebeu que a igreja estava acomodada, estava muito bom. E Paulo, meus irmãos, que era um grande defensor da religião, ele perseguia os crentes, ele matava os crentes. E de repente, meus irmãos, o apóstolo Paulo se vê transformado. Ele se vê, meus irmãos, mudado. E aí ele começa a observar dentro da igreja que a mudança que havia nele deveria haver em todos os irmãos. E aí ele escreve: meus irmãos, não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido tudo o que eu preciso,
Não, eu quero mais, eu quero mais, eu quero crescer, eu quero ter uma vida cristã diferente. E então, no verso 12 do capítulo 3 de Filipenses que lemos, ele diz: não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também por aquilo que também fui conquistado por Cristo. Ora, se eu fui conquistado por Cristo, eu recebi a salvação, agora eu preciso dedicar a minha vida ao Senhor, mas de uma forma diferente. No verso 13, ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. E no 14, ele já fala diferente. Ele diz: se eu não alcancei, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, qual é o prêmio que nós temos, que nós esperamos? O prêmio é a vida eterna. Se engana, meus irmãos, aqueles que acham que ser religioso basta. Não, senhores, ser religioso não basta. É preciso, meus irmãos, ter a imagem de Cristo, é preciso ser diferente, é preciso lutar, é preciso conquistar aquilo que Jesus trouxe para nós como prêmio, que é a salvação em Cristo Jesus. Então isso é prosseguir para o alvo. Meu alvo é Cristo, meu alvo é os céus, meu alvo é a vida eterna, e eu tenho que trabalhar nesse sentido para alcançar. Meus irmãos, é hora de prosseguir, é hora de avançar, é hora de conquistar aquilo que nós não alcançamos ainda. Muitas vezes nós nos conformamos, achamos que já somos crentes e está muito bom. Mas, meus irmãos, nós temos que lutar contra as astutas ciladas do inimigo, porque o inimigo está aí, meus irmãos, para nos afastar de Deus, do Senhor Jesus. Em Efésios capítulo 3, 20, Paulo diz o seguinte, escrevendo aos Efésios: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Esse é Jesus, e Ele vai, meus irmãos, nos dar infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas Paulo diz, infinitamente mais além do que nós pedimos ou pensamos. O que você está pedindo a Deus? Você está pedindo uma família melhor? Você está pedindo a Deus um relacionamento melhor? Você está pedindo a Deus mais paciência, mais tolerância, mais relacionamento social, espiritual? O que você está pedindo a Deus? E se você está pedindo, Ele vai dar além daquilo que você está pedindo ou pensando. Meus irmãos, eu me encantei com a história antiga, né? A Bíblia conta a história de Samuel, que ele recebeu uma ordem de Deus para ungir uma pessoa para ser rei de Israel, não é? Então ele foi até a casa de Jessé. Jessé morava em Belém da Judéia, para consagrar um dos filhos daquele homem. E ele, quando chega, ele começa a conversar com Jessé,
E Jessé começa a trazer os filhos que estavam em casa. Então, meus irmãos, ele entrevistou os 3 filhos que estavam em casa. E quando estava entrevistando, apareceu um jovem chamado Eliabe. E conta a palavra que Eliabe era forte, era grande, era bonito, era de boa aparência. Mas, meus irmãos, isso foi o mesmo que aconteceu com Saul, quando foi ungido rei. Pela beleza, pela aparência, por aquilo que ele demonstrava. E então Samuel diz: olha, aqui está o homem que será ungido rei. E Deus falou ao coração de Samuel. 1 Samuel 16:6, nós lemos isso. Certamente, diz Samuel, certamente está diante de mim o rei. Mas logo depois, meus irmãos, Deus chamou a atenção e lhe advertiu: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 6:7. Meus irmãos, isso me encanta. Nós vemos, meus irmãos, aquilo que está diante de nós, mas Deus vê o que está dentro de nós. E é por isso que Paulo diz: não que eu tenha alcançado, mas prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Samuel quis ungir um novo rei de Israel apenas pelos olhos humanos, mas acabou sendo corrigido por Deus. Devemos entender, meus irmãos, que a nossa visão humana é muito limitada, mas a visão de Deus enxerga muito mais além, meus irmãos, de nós. Sendo assim, nós podemos afirmar que Deus vê, meus irmãos, o que nós não vemos. Eu não posso ver o que está dentro do irmão, eu não posso ver, eu posso perceber os sentimentos, as dificuldades que as pessoas têm, mas eu não tenho condição de ver aquilo que está dentro de cada um. Meus queridos irmãos, eu me lembro agora também da experiência de Moisés. Os irmãos sabem que Moisés era foi um homem que fez história como menino, porque foi pegado dentro das águas, dentro de um cesto, cresceu numa corte, mas Moisés, meus irmãos, se tornou um homem sem terra, fracassado, morava de favor na casa do sogro, se tornou fugitivo e ainda era gago. E Deus pegou esse homem que todos achavam que não ia chegar a lugar nenhum, e Deus faz dele, meus irmãos, o maior libertador, conquistador. Ele tirou o povo de Deus do Egito, e meus irmãos, ele escreveu lei. Moisés fez tudo aquilo que ele tinha guardado no seu coração, no seu peito, porque era um homem preparado, mas não se via nele este preparo. Deus sim via tudo o que ele tinha, e Deus insistiu com este homem, até que ele aceitou o desafio. E eu creio, meus irmãos, que Deus está olhando para todo o seu povo, e assim como ele viu em Moisés qualidades, e assim como ele viu em Davi, aquele homem franzino que chegou no campo, e Deus diz: esse é o homem. Não importa a estatura, não importa a aparência, não importa nada de exterior, o que importa
é aquilo que vai no coração do homem. Por isso, meus irmãos, é que Paulo diz: não que eu tenha alcançado, não é? E Paulo fala, meus irmãos, aqui, ele fala que tem pessoas, meus irmãos, que acham que já são perfeitas, mas longe disso, meus irmãos, nós não somos perfeitos, nós não temos uma família perfeita, nós não temos uma vida perfeita, mas nós prosseguimos para o alvo. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, ou seja, o sentimento de buscar o aperfeiçoamento, não é? O aperfeiçoamento em todos os sentidos, porque Deus vai além da aparência. Deus, nós vemos o presente, Deus vê o futuro. Meus irmãos, uma das coisas que eu observo é que tem muitas pessoas que se julgam incapazes, muitas pessoas que se julgam impotentes para realizar tantas coisas, mas Deus vê o coração e Deus sabe a capacidade que cada um tem. Depende daquilo que a pessoa se coloca diante de Deus, como ela se coloca diante de Deus. E Deus sabe que você pode fazer muito. Então, meus irmãos, aqueles irmãos de Davi, eles estavam presentes quando o povo entrou em guerra contra os filisteus, e eles fugiram e correram como aqueles guerreiros, todos fugiram do enfrentamento com o gigante. Mas aquele homem franzino, aquele homem de pouca aparência, que se apresenta para enfrentar aquele grande gigante, e foi o único que saiu vitorioso, porque a vitória que o povo teve, meus irmãos, era a vitória daquele homem escolhido por Deus. E eu quero dizer, meus irmãos, terminando a minha palavra, que Deus vê a qualidade de cada um, mas, meus irmãos, cada um servo de Deus tem que dizer o que Paulo disse: eu não tenho alcançado coisa nenhuma, mas eu prossigo lutando, correndo para buscar o meu alvo, o meu prêmio. Por isso eu vou esquecer das coisas que eu já fiz. Eu já fui um bom crente, eu já orei, já fiz caridade, já fiz tanta coisa. Esqueça isso, faça o melhor, procure fazer o melhor. É isto que Deus quer de nós. Portanto, meus irmãos, nos coloquemos diante de Deus, nas mãos de Deus, para que possamos, meus irmãos, nesse novo tempo, ampliar a nossa visão, ver a realidade, ver não como o homem vê, mas como Deus vê, procurar a sentir, meus irmãos, aquilo que cada um tem de valor, de qualidade, de potencial para a realização da obra de Deus. E é assim, meus irmãos, que nós vamos atravessar 2021, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, mas olhando uns aos outros com a visão paulina, não que eu já tenha alcançado, eu preciso fazer muita coisa, eu preciso me consagrar muito mais, eu preciso melhorar nisto, naquilo, eu preciso melhorar dentro da minha família, eu preciso melhorar no trabalho, eu preciso melhorar os meus compromissos na sociedade, eu preciso ser diferente. É que a sociedade precisa ver em mim a imagem de Cristo, aquilo que Cristo fez por mim. E eu estava conversando, meus irmãos, essa semana com uma pessoa, e ela estava tão revoltada, ela estava muito revoltada,
e ela demonstrava ódio, e eu digo: olha, esse ódio, essa revolta vai fazer mal para você, porque toda vez que você se lembra desses fatos, você sofre, fica angustiada e até deprimida, porque a sua visão é uma visão exterior, do exterior. Vamos procurar ver por dentro. Se a pessoa tem necessidade de alguma coisa, vamos ajudar, vamos fazer alguma coisa, porque o reino de Deus nos ensina e nos habilita para sermos melhor e para fazermos o melhor. Que Deus nos abençoe e nos capacite para fazer a sua obra como Jesus nos ensinou, como Jesus nos habilitou. Nós vamos orar nesse instante, encerrando o culto desta noite, agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos feito. Senhor, nós desejamos ser melhores servos. A Tua igreja, nesse momento, Senhor, reclinada diante de Ti, quer Te buscar, quer Te, ó Deus, receber como Mestre, como Senhor, como Salvador, como aquele Senhor que quer o melhor para a Tua igreja. E nós queremos, Senhor, aprender de Ti, como Tu ensinaste os Teus discípulos e aqueles que estavam ouvindo a Tua voz. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Capacita-nos, ó Deus, para termos mansidão. Capacita-nos, ó Deus, para termos ousadia na pregação do Evangelho. Capacita-nos, Senhor, para contribuirmos para o Teu reino. Capacita-nos, ó Deus, para amarmos mais os nossos irmãos. Capacita-nos, ó Deus, para sermos tolerantes, para sermos humildes, para fazermos a Tua vontade. E agora que encerramos, ó Deus, o culto desta noite, nós Te pedimos a Tua bênção para os nossos familiares, para o nosso lar, para todos aqueles que nos ouvem nesta noite. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.